Salve galera! Nessa aula vamos falar sobre movimento circular uniforme. Tá? Então, qual é a ideia principal dentro do que mais é solicitado nos vestibulares? Vamos falar sobre o movimento circular uniforme, onde fala sobre os tipos de movimento, que no caso são relacionados à parte linear e à parte angular. Vou falar para você a questão do tempo, muito importante, fundamental. Você vai poder também comparar isso, estudar na parte de ondulatória, de MHS, movimento harmônico simples, essa parte de pêndulo, né? É um conhecimento que sempre vai ser muito útil, bom? E depois eu vou falar para você sobre a associação dos movimentos circulares. E aí nós temos aí para estudar 3 tipos que serão muito interessantes para vocês. Cara, começando então, primeira coisa que eu tenho que entender é movimento circular. Ele não é um movimento espontâneo. A primeira lei de Newton já dizia isso, tá? Se um corpo está em movimento, ele tem tendência a manter-se em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta e com um valor de velocidade sempre com o mesmo módulo. Tá? Então, quando eu entendo isso, o que eu estou falando para você? Eu estou dizendo para você que quando eu penso em módulo, eu estou pensando em vetor velocidade. Tá? Então, quando eu penso em vetor velocidade, eu estou pensando o seguinte, espera lá. Se eu tenho um vetor representando isso, eu tenho que ter um valor numérico chamado de intensidade ou módulo. Eu tenho uma direção horizontal, vertical, diagonal, e eu tenho sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Quando eu penso dessa maneira, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que nesse movimento, ele vai ter sempre o mesmo módulo de velocidade. Então, se a velocidade vale 10 metros por segundo, em todos os pontos ela vai valer 10 metros por segundo. Pela definição que nós já tínhamos de movimento uniforme, nós entendemos que em tempos iguais, esse corpo vai percorrer distâncias sempre iguais. Tá? E isso para a gente é movimento uniforme. Quando eu penso que ele é circular, eu entendo então que a trajetória dele é curvilínea, uma curva. Então ele vai mudar a direção e o sentido. Eu posso afirmar que o módulo desse vetor velocidade é uma constante, mas eu não posso dizer que vetor velocidade seja uma constante, porque em cada ponto ele vai mudar a direção e o sentido. Dessa forma, quando eu falo para você que tem tendência a movimentar-se em linha reta, isso quer dizer que em cada ponto dessa circunferência, ele tende a passar em linha reta. Então, em cada ponto desse, eu vou ter uma velocidade, tá? Chamada, nesse caso, de velocidade tangencial ou velocidade linear. Então, em cada ponto, eu tenho tendência a passar em linha reta, mas o meu corpo, devido à ação de uma ou mais forças, muda a direção e o sentido dele. Então, é um movimento forçado, isso que eu entendo. E aí, eu escrevo para você o que eu comentei agora. Eu posso falar como ele é uniforme, que o módulo desse vetor, então o módulo do vetor velocidade, vai ser uma constante, tá? Lembra que eu sempre abrevio constante com CTE, tá? Então é uma constante, movimento uniforme. No entanto, o vetor, vetor velocidade, ele é uma variável. Como assim, Jabor? Ele é constante e variável ao mesmo tempo? Sim. O valor numérico é constante, mas o vetor, direção e sentido, muda em cada ponto. Aquele é horizontal para a direita, aquele é diagonal, aquele é vertical para baixo, aquele é horizontal para a esquerda, e se eu continuar assim vai. Ele muda a direção e sentido. Então o vetor não é constante, ele muda a direção e sentido, mas o valor numérico é constante. E aí, pontos interessantes que eu tenho que saber para poder continuar isso. Para poder estudar essa questão da velocidade que ele se move, eu percebo então a necessidade de entender a questão tempo. Por quê? Porque quando eu estudei velocidade, eu lembro que a maior parte das funções são baseadas no tempo. Entendendo disso, eu tenho 2 conceitos fundamentais, frequência e período. Tá? Então, quando eu penso em frequência, frequência é o número de oscilações, número de voltas, tá? Em função do tempo. Tá aqui, definição direta. Bom? E o período é o tempo de cada oscilação completa. Forma de se calcular. Da frequência é a própria equação. Não tem nada disso. Definição dela é a equação. Frequência é o número de oscilações ou número de voltas dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. E o período
representado aqui, vamos deixar bem claro, período, ele é indicado pela letra T maiúscula, Tzão, tá? Ah, mas é a mesma coisa que o delta T? Não. Delta T é um intervalo de tempo qualquer. Ele pode representar qualquer intervalo para qualquer acontecimento. Período não. Período ele tem que ser o tempo de cada oscilação, cada uma oscilação completa. Ou seja, se eu pensar na circunferência, é o tempo que eu levo para dar uma volta na circunferência. Talvez alguns tenham percebido que eu usei muita palavra oscilação, tá? Então, por que oscilação? Porque quando você chegar lá em ondas, é legal que você entenda que tanto ondas quanto movimento circular, ambos são movimentos periódicos, ok? Então, a diferença é que, quando eu faço circunferência, eu passo a parte de cima e volto para o começo. Eu fecho meu circuito elétrico. Quando eu falo em ondas, eu tenho a crista, depois eu tenho o vale, e assim na sequência, crista, vale. Mas ambos representam a mesma coisa, ó, perceba. Quando eu faço a parte de cima da circunferência, eu tenho, a parte de cima aqui da circunferência, eu tenho a crista da onda. Quando eu faço a parte de baixo da circunferência, eu tenho o vale, percebeu? Tá? Então, quando eu penso nisso, eu tenho um movimento oscilatório, tá? Eu também posso associar esse movimento circular com o movimento de um pêndulo, movimento, nesse caso, de ir e vir, nós chamamos de movimentos periódicos, tá bom? Então, quando eu penso nisso, olha lá, o pêndulo ele faz movimento para lá e para cá, para lá e para cá. Olha lá, a parte de cima da circunferência, a parte de baixo da circunferência. Então, eu tenho esse movimento oscilando de um lado para o outro, assim como eu tenho na circunferência. Então, saber frequência e período pode ser útil para vários conteúdos que você vai estudar no decorrer desse ano. Então, guarda bem o que eu estou te falando. Frequência, número de voltas, número de oscilações completas, tá? Unidade de medida. No Sistema Internacional de Unidades, eu tenho o famoso RPS. Tradução, rotações por segundo. O nome disso é chamado de Hertz e representado pelas letras HZ, aqui, o famoso Hertz. Período é um tempo, e assim como qualquer tempo, a unidade de medida dele é dada em segundos. E eu tenho certeza que alguns, quando começaram a falar exatamente na função da frequência, pensaram nas equações matemáticas relacionadas ao período. E está tudo bem, porque elas podem sim ser associadas, tá bom? Período é o inverso da frequência, 1 sobre f. Mas se eu multiplicar em cruz, vai aparecer para mim que a frequência é 1 sobre o período. Está tudo bem, tá? Não é assim, eu achava que... Não, pode continuar achando, não tem problema, tá? Desde que você lembre que frequência também pode ser calculada com o número de oscilações pelo tempo, tá? Lembrando as duas, melhor ainda, você precisa saber as duas, tá? Quanto mais conhecimento, melhor, se eu te disse isso, tá bom? Maravilha! Agora estamos falando sobre frequência e sobre período. Vamos falar sobre a velocidade. Se eu estou pensando em velocidade, olha só. A primeira velocidade que eu te falei foi a velocidade linear. Velocidade da linha, do perímetro. Velocidade, então, que eu estou percorrendo essa distancinha aqui em volta, ó, tá vendo? Tá, isso aqui seria para mim o perímetro da circunferência. Tá bom? Então, quando eu penso exatamente dessa forma, eu posso falar que a velocidade linear, como eu te falei, também pode ser chamada de velocidade tangente. Outro nome é velocidade escalar. Já tínhamos estudado lá na cinemática. Tá? No comecinho, movimento uniforme, né? Chamamos de velocidade escalar. Normal, tá valendo também. Então, velocidade linear é indicada pela letra V mesmo. O ΔS, nesse caso, se eu der uma volta inteira pelo perímetro, é o comprimento da circunferência. Vou colocar aqui, tá? Se eu pensar que aqui eu tenho comprimento da circunferência, tá aqui bonitinho. Eu vou lembrar que eu calculava isso com uma funçãozinha que era o famoso 2πr. Lembra disso? Ali não mudou nada. Então, ΔS, se eu der a volta inteira, é o famoso 2πr.
E o tempo de uma volta completa é chamado de período. Então, esse ΔT eu vou escrever como sendo o período. Aqui bonitinho. Certo? Se eu entender que período é o inverso da frequência e substituir, eu posso falar para você que V é igual a 2πr sobre 1 sobre f. E se eu fizer os extremos dividido pelos meios, eu vou obter outra relação muito importante, tá? Nesse caso, eu vou falar que V pode ser dado como sendo 2πf vezes o raio. Já vou com a equação mais importante. Essa pretinha. Ela te deu base para todas as outras, inclusive as de cima que eu vou falar ainda. Então, ela é a mais importante. Ah, mas qual que é a mais usada? Não sei dizer para você se eu poderia falar que é 2πfr. Aparece bastante, vamos dizer assim. Mas mais usada é meio complicado de se afirmar, porque tem a parte de associações também, e elas se relacionam de uma forma um pouco mais ampla. A gente vai ver isso. Bom, então vamos lá. Eu falei para você da relação inicialmente linear. Agora eu vou te falar do outro lado também, né? Conforme esse movimento estava acontecendo, aqui na periferia, no perímetro da coisa, ele também estava acontecendo em relação a um certo ângulo. Olha só, se eu pegar as posições dele em relação ao centro, eu percebo que, conforme ele se move, ele vai ocupar uma certa posição, um certo ângulo. Ele se move inicialmente um certo ângulo inicial, eu vou chamar esse ângulo de φ0. E aí, conforme ele vai se movendo, ele vai ocupando novos ângulos, tá vendo? φ1, φ2, φ3. Por que você está chamando de φ? Põe um alfa aí, põe um teta. Poderia, não tem problema nenhum. Por que eu estou chamando de φ? Porque lá em MHS, movimento harmônico simples, nós vamos falar muito de movimento circular. E lá eu vou tratar o tempo inteiro desse ângulo por φ, porque é uma letra meio representativa naquela matéria. Então é importante que você já conheça, porque quando chegar lá você fala, lembra disso aí, é movimento circular, faz sentido. E aí você vai ter uma facilidade maior de assimilar as matérias, porque realmente uma leva a outra, tá? E quanto mais você assimila, mais fácil fica de você entender tudo que está acontecendo em cada um dos pontos de estudo, ok? Então vamos lá. Entendendo que eu tinha uma variação do ângulo num certo tempo, olha lá, variação de alguma coisa em um certo tempo, nós geralmente falamos que é relacionado à rapidez com que alguma coisa acontece, nesse caso velocidade. Se aqui era linear, velocidade linear. Se eu estou variando ângulo, eu tenho velocidade do ângulo, chamada de velocidade angular. A diferença é que velocidade angular é indicada por essa letra aqui, que é tipo, para nós é o W, né? Mas é uma letra grega, na verdade, chamada ômega. E aí eu vou trocar esse V aqui, no lugar dele eu vou botar o ômega, né? Que esse W parece uma bundinha, né? Quem é o meu ΔS? É a variação do meu ângulo. Então eu vou chamar de delta ângulo, delta φ, que aconteceu durante um certo intervalo de tempo. Fiz aqui, ó, para você, delta T. Top, né? Pensando dessa forma, se eu der a volta inteira na circunferência, começo ao fim, eu vou dar um ângulo de 360 graus. E dessa forma, eu poderia escrever que velocidade angular é igual a 360 graus dividido pelo intervalo de tempo delta t. Tá aqui bonitinho. Só que, duas coisas que eu quero te falar. Uma é a relação prática, outra é a relação que nós vamos usar no sistema internacional. Primeiro, eu vou te falar da relação prática. Na geografia, você já deve ter estudado um negócio chamado fuso horário. E aquilo lá, na verdade, aquela informação, exatamente é a velocidade angular da Terra. Olha só. Se você der uma volta, ou seja, se a Terra der uma volta em torno do seu próprio eixo, ela vai dar 360 graus. E ela faz isso todos os dias, ou seja, ela dá uma volta de 360 graus em torno do seu próprio eixo a cada 24 horas. Se eu falar que eu tenho 360 graus dividido por um tempo de 24 horas, eu posso falar para você com tranquilidade que eu tenho 15 graus por hora.
Isso é a velocidade angular da Terra. E aí eu posso falar, nesse caso também chamada de fuso, né? Usamos lá a partir do meridiano de Greenwich, ponto zero. A cada 15 graus você tem 1 hora de diferença. A gente usa isso para calcular a questão do horário de cada região, né? Mas tá tudo bem, tá? É essa parceria que sempre existiu e que você vai ver em alguns pontos da geografia, tá? Principalmente quando você estuda astronomia e tal, você vai ver na física também, gravitação, aquela coisa toda, movimento circular, você também vê alguns pontos lá na geografia. Então, funcionam muito próximos, tá? Enfim, todas as ciências são muito próximas. Cada uma com a forma de estudar, mas sempre muito unidas, tá bom? Beleza. Velocidade angular, então 360 graus dividido pelo tempo. Se eu jogar para radianos, que é o sistema internacional, trabalha em pi. Eu sei que cada pi vale 180 graus, então 2pi 360, né? 180 vezes 2. Eu posso reescrever isso aqui então como sendo velocidade angular é igual a 2pi pelo período. Tá aqui bonitinho. Te digo mais, se eu jogar a mesma função que eu relacionei aqui no passado, ó, 1 sobre f, eu posso passar o f multiplicando. E aí eu posso escrever a velocidade angular como sendo 2π frequência. Top? E vou juntar mais uma coisinha para você, cara. Olha só, 2πf é a velocidade angular. Isso quer dizer que eu poderia também calcular uma velocidade angular ou a linear, podia correlacioná-las, como sendo a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, certo? Pronto. Associei todas as formas. É importante deixar bem claro as unidades de medida, tá? No sistema internacional. Então, velocidade angular tem como unidade de medida radianos por segundo. Mas, vamos lembrar, né? Se tivesse em graus, era graus por segundo. Graus por hora, né? Velocidade da Terra. Mas, sistema internacional, radianos por segundo. E velocidade linear, você já conhece ela, é aquela que você chamava de metros por segundo, não mudou nada, tá bom? Nesse caso ainda é a mesma. Beleza, essa é a função geral. Pontos de observação que eu acho muito interessantes. Eu acho que você tem que deixar bem claro aí, perceber, nas suas anotações, coloca isso, tá? Repara que função angular, velocidade angular, no caso, não tem relação com raio. Perceba isso. E a função linear depende do raio. Pode ver que todas elas têm função do raio, tá? E aí, pensando dessa forma, uma coisa que eu já posso citar para você, a primeira delas é que uma função dita linear, tá aqui, é igual a uma função dita angular vezes o raio, tá? Essa é uma associação muito importante que você pode precisar. Esse é um ponto. Outro ponto. Se eu fizesse esse movimento aqui representando para você, vamos dizer que eu faça ele um pouquinho maior do que está aqui, certo? Vou pegar a partir daqui que fica mais fácil. Ó. Vamos fazer aqui. Pegar a mesma bolinha, certo? Em cada um dos pontos que ela está aqui representando. Tá bom? Que já é o suficiente para mim, não precisa ver até aqui. Ó, tá legal aqui. Pronto. Certo? Primeira coisa que eu quero que você perceba. Se eu associar exatamente a velocidade angular, ou seja, o ângulo, repare que independente de eu estar com raio pequeno ou raio grande, os ângulos vão ser sempre os mesmos. Você percebeu? Isso é porque o ângulo não depende desse raio, dessa distância. Agora, se eu comparasse, veja bem, a distância a ser percorrida, repare aqui. Quanto mais distante eu fico do centro, olha só, para manter a mesma relação angular, eu tive que fazer um ΔS maior. Então, eu tive que percorrer uma distância maior. Então, lembra, relações lineares dependem do raio. Relações angulares não dependem do raio. Ok, galera? Na sequência, vamos falar sobre associação de movimentos circulares.